Querido irmão, querida irmã, muita alegria, nós estamos aqui então para dar continuidade ao nosso estudo sobre os dogmas da Virgem Maria, os dogmas marianos. Nós tivemos uma primeira aula, não digo aula, mas um primeiro estudo, vamos chamar isso aqui de estudo, tá bom? Nós tivemos um primeiro estudo que nós falamos o que é um dogma. Então eu já quero dizer para você que não viu o vídeo anterior, nós vamos ter uma série de 5 vídeos. O primeiro vídeo foi explicando e falando, à luz dos documentos da igreja, à luz daquilo que o próprio catecismo da igreja ensina, o que é um dogma. Então, hoje, propriamente dito, nós vamos começar a falar de um dos dogmas de Nossa Senhora. Eu gostaria de dizer aqui que nós não estamos seguindo uma ordem, tá? Não tem uma ordem, começar por esse dogma, depois esse. Não. Nós vamos falar hoje sobre o dogma da Imaculada Conceição, né? É um dogma proclamado por Pio IX, e eu gostaria de começar a nossa colocação lendo textualmente aquilo que é a definição dogmática de Pio IX. É importante a gente ter claro, né, aquilo que é a palavra da igreja, a palavra oficial. Então aqui está a definição de Pio IX. Diz assim: a definição do dogma da Imaculada Conceição por Pio IX em 8 de dezembro de 1854 diz assim: nós declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que afirma que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por uma graça singular e um privilégio especial a ela concedido por Deus Onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. É verdade revelada por Deus e deve, por isso, ser acreditada firme e constantemente por todos os fiéis. Bom, essa é a definição dogmática de Pio IX em 1854. Quando o Papa, através da bula, né, essa bula aqui, a Inefabilis Deus, quando o Papa, através de uma bula, de um documento pontifício, ele declara solenemente, normalmente o Papa começa dizendo assim, né? Nós declaramos, pronunciamos e definimos. Então, essa aqui é a proclamação dogmática do dogma da Imaculada Conceição em 8 de dezembro de 1854. Agora, dentro da definição de Pio IX, nós podemos aqui falar 3 coisas para poder nos ajudar aquilo que o Papa está dizendo na sua própria definição. Então, irmãos, aqui que fique bem claro, né? Todo o nosso estudo sobre a Virgem Maria, volto a dizer aquilo que eu disse no primeiro vídeo sobre os dogmas, o que é um dogma, é sempre baseado nos documentos e nos canais oficiais da igreja, né? Nunca é uma especulação, aquilo que eu penso, não, mas é aquilo que a igreja nos ensina a respeito dos dogmas de Nossa Senhora. Primeiro, o Papa diz que Nossa Senhora ela foi preservada de toda mancha do pecado original no instante da sua concepção. Isso significa dizer que no momento que a Virgem Maria ela foi concebida no seio de Santa Ana, naquele momento, naquele instante, e nós católicos acreditamos que nesse instante Deus ele cria uma alma espiritual, ele infunde uma alma espiritual. Naquele momento, no instante da concepção de Nossa Senhora, ela foi preservada de toda mancha do pecado original. E é importante a gente, às vezes nós não se damos conta disso, né? E eu fico assim, estarrecido às vezes de ver como que as pessoas comparam a Virgem Maria com até mesmo com outras pessoas da Bíblia, ou outros santos, pessoas da Bíblia. Mas é um disparate total, porque veja, a graça, vamos lembrar aqui, olha, Pio IX está dizendo que ela recebeu uma graça singular, né? Um privilégio especial concedido a ela, em previsão dos méritos de Cristo. É importante dizer isso, tudo em previsão dos méritos de Cristo.
ela recebe essa graça. E nós precisamos dizer aqui o seguinte: toda a corrupção que a gente sofre, os dons préternaturais que tínhamos no paraíso, ciência infusa, a impassibilidade, que é não sofrer, não sentir dor, dons maravilhosos, préternaturais que nós tínhamos, e tudo isso foi perdido com o pecado original. Não só isso, daí gerou todas as consequências para a nossa vida. O que o Pio IX está dizendo sobre a Virgem Maria é que ela foi preservada de tudo aquilo que nós perdemos. Então isso significa dizer o seguinte, que Maria, ela é a única criatura que não tem a mancha do pecado original. Todos os santos que se santificaram ao longo da história da igreja, eles nasceram com pecado original. Cada um deles. Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Gema Galgani, todos eles nasceram com pecado original e no processo da vida, né, foram se santificando. Muitos deles, esses que eu falei, chegaram a santos assim de sétima morada, santos mesmo com S maiúsculo, mas todos eles estavam marcados, né, com o pecado original. E claro, e por conta disso, as consequências do pecado original. Tudo aquilo que São Paulo diz, muitas vezes eu não faço o bem que quero, eu acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. Então São Paulo percebe que há uma lei dentro dele. Há uma lei que ele luta, que ele vai precisar, inclusive, cada um de nós vamos precisar combater essa lei que está dentro de nós, que são as consequências. No batismo, o pecado original ele é apagado, mas as consequências dele ficam aí para cada um de nós. Então significa dizer que Nossa Senhora ela foi preservada de tudo isso. Agora eu gostaria de dizer algo. Por que esse dogma ele foi proclamado somente em 1854? Ora, eu preciso dizer aqui alguma coisa. A igreja sempre acreditou na Imaculada Conceição. Só que tinha um problema teológico para ser resolvido. Vamos lembrar que no Magnificat, na oração de Nossa Senhora após o anúncio do anjo, quando Maria, então, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ora, Nossa Senhora chama Deus de Salvador dela. Então, Deus ele só pode salvar alguém que precisa ser resgatado. Ora, se ela não tem pecado original, como pode ela chamar Deus de Salvador? Então, havia assim, esse impasse teológico, que foi resolvido por um frade franciscano chamado João Duns Escotos. Ele resolve esse problema dizendo que Deus ele tem duas maneiras de salvar. Uma é o modo ordinário nosso, que é salvar depois que a pessoa caiu. Foi o que Jesus fez com todos nós. E um outro modo, que é salvar preservando a pessoa de cair. E foi desse modo que, nesse sentido, é que Jesus ele é o Salvador da Virgem Maria. Porque ele a preserva antes mesmo dela contrair o pecado original. Por isso a bula diz que é uma graça singular. Ou seja, uma graça que não foi concedida a mais ninguém. Bom, essa é a primeira coisa, né? Do dogma dizer isso. Que Maria ela foi preservada de toda a mancha do pecado original no instante da sua concepção. Depois, muito importante, que foi em previsão dos méritos de Cristo Salvador do gênero humano. Isso aqui é importante também a gente dizer. Porque não foi em previsão dela, de Maria, não. Porque senão isso estaria outorgando um poder a ela que ela não tem. Mas foi em previsão dos méritos de Cristo. E a terceira coisa, não menos importante, o Papa diz que essa definição ela é uma doutrina revelada. Olha, é por isso que eu disse que os dogmas eles têm peso de escritura. Para nós católicos, um dogma
ele tem o mesmo peso da Escritura. Porque se ele não participa, vamos lembrar do vídeo anterior, se ele não participa diretamente, indiretamente ele participa da revelação. Aqui o Papa está dizendo que esse dogma, essa doutrina é uma doutrina revelada e que deve ser crida por todos os fiéis. Isso aqui é muito importante. O Papa aqui, ao proclamar e definir esse dogma, ele não está deixando isso aqui como um opcional. Né? E eu volto a dizer, se a gente não acredita nas aparições de Nossa Senhora, tudo bem, nós não estamos obrigados a isso. Mas, se a gente não acredita na Imaculada Conceição, então nós estamos incorrendo em heresia. Por quê? Porque essa doutrina, ela é revelada. Veja, é a definição que está aqui, eu estou tirando aqui do livro do padre Garrigou Lagrange, mas essa definição está lá no Denzinger, que é o compêndio das declarações dogmáticas mais importantes da Igreja. A declaração principalmente dos concílios. As declarações do Concílio de Trento, as declarações de todos os concílios estão lá na íntegra num livro chamado Denzinger. Eu estou tirando aqui, está um pouco mais resumido, mas a declaração na íntegra de toda a bula do Papa está lá no Denzinger, para quem quiser depois conferir. Bom, a gente colocou aqui as bases, né, a partir do documento da Igreja, a partir da definição de Pio IX, nós colocamos então aqui a clareza, né, do dogma da Imaculada Conceição. Nós podemos também ver aqui a base escriturística para isso. E aí, para a gente ver isso na Sagrada Escritura, a bula é a bula Ineffabilis Deus, né? Se você quiser depois conferir ela na íntegra. Veja, aonde que nós vemos então sinais disso daí na Sagrada Escritura? Bom, o padre Garrigou vai nos ajudar, ele resumiu bem as coisas. No Gênesis, já no capítulo 3, está lá dito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto quer dizer, né? Quer dizer, a descendência da mulher. Pois no texto hebreu o pronome é masculino e designa a mulher. O mesmo acontece, e depois ele vai citar aqui a Septuaginta, só para dizer que isso está muito claro. Esse texto de Gênesis 3, capítulo 15, ele é chamado na teologia de proto-evangelho. Por quê? Porque ali não é o evangelho ainda, mas ali já está prefigurado aquilo que seria depois. Depois, um outro texto, Lucas, capítulo 1, versículos 28. É a passagem da Anunciação. Lá o anjo Gabriel, quando ele chega até Nossa Senhora, o anjo Gabriel saúda Maria com a palavra grega keharitomene, que quer dizer aquela que foi, está e estará cheia de graça. A plena de graça. A graça num sentido mais puro. E veja, irmãos, isso é atestado pelos padres da igreja, como Santo Efrém, como São João Damasceno. Isso está muito claro lá com os padres da igreja a respeito desses textos. Essa passagem de Lucas capítulo 1, ela é extremamente importante para a gente compreender as coisas, para ver que isso tem base bíblica, sim. Não é somente uma invenção de cada um de nós. Não. Na promessa do Gênesis, voltando lá no texto do Gênesis, é afirmada uma vitória completa sobre o demônio. Uma vitória completa. Isso aqui é muito importante para a gente saber que se por Maria, se por Eva veio a perdição, por Maria vem a salvação. E é exatamente por conta disso que Nossa Senhora ela precisaria ser a Imaculada Conceição. Agora eu gostaria de trazer um fato que é
é muito significativo se tratando da Imaculada Conceição. Em 1858, na França, em Lourdes mais precisamente, Nossa Senhora ela aparece para uma jovenzinha chamada Bernadette. E é interessante que uma menina humilde, de um vilarejo pequenino, né? pequenino, no pé dos Alpes, Nossa Senhora aparece para essa menina e Bernadette pergunta à Virgem Maria, até ela não sabia quem era, e tem relatos, né? A história de Bernadette é muito linda. Santa Bernadette, né? Santa Bernadette, dizer isso. É interessante que quando ela pergunta o nome da Santíssima Virgem, daquela senhora que aparecia para ela, Nossa Senhora diz para Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. 4 anos após Pio IX ter declarado o dogma da Imaculada Conceição, Nossa Senhora aparece para Bernadette, Bernadette pergunta o nome, qual o nome dela, e ela diz: eu sou a Imaculada Conceição. Quando Bernadette diz isso para as autoridades da igreja, ficou muito claro que somente o céu poderia ter revelado isso àquela menina que não tinha teologia, que não tinha instrução e que sequer sabia, né? Porque não é como hoje, que a gente tem todas as informações. Tinha se passado apenas 4 anos da definição do dogma. E a menina me solta uma dessa. Qual é o nome dela? Ela diz que é a Imaculada Conceição. Pronto. Isso fica muito claro para a igreja e é como se assim, né, o céu estivesse confirmando, né, para os homens aquilo que já tinha sido definido dogmaticamente pela igreja. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Então veja, Nossa Senhora, ela é a Imaculada Conceição. Ela não tem pecado original e mais. Agora eu gostaria de ler aquilo que fala a igreja a respeito da Santíssima Virgem Maria no que diz aos pecados veniais. Olha como isso é maravilhoso. Maria foi isenta de toda falta, mesmo venial? É uma pergunta, né? E aí os santos doutores da igreja, principalmente, Santo Tomás de Aquino e tantos outros, vão falar a respeito disso. Mas eu gostaria de trazer aqui aquilo que diz o Concílio de Trento, né? É um documento conciliar que tem maior peso do que qualquer outra coisa. O Concílio de Trento, no cânon 23, na seção 6 do cânon 23, está lá no Danzig, para quem quiser conferir depois no número 833, diz assim: o Concílio de Trento definiu que o homem, uma vez justificado, não pode continuamente evitar, em todo o curso de sua vida, todos os pecados veniais, sem um privilégio especial, como aquele que a igreja reconhece ter sido concedido à Santíssima Virgem. O justo pode evitar cada um dos pecados veniais tomados em particular, mas não pode evitar todos juntos, em seu conjunto, preservando-se deles continuamente. Ao contrário, veja, isso aqui é o Concílio de Trento dizendo, ao contrário, evitou de fato toda falta, mesmo leve. Evitou toda falta, mesmo leve. Santo Agostinho afirma que, pela honra do filho, do seu filho, que deveria perdoar os pecados do mundo, não se pode sequer levantar a questão de pecado em relação a ela. Então Santo Agostinho está dizendo que não se pode levantar a mínima questão, a mínima situação de pecado naquilo que se refere à Santíssima Virgem Maria. Então veja, a graça, né? Santo Tomás diz assim, São Tomás dá a razão desse privilégio especial quando diz: aquele que o próprio Deus escolhe para um fim determinado, ele os prepara e os dispõe de tal modo que sejam capazes de realizar aquilo para o qual foram escolhidos. Aqui é Santo Tomás de Aquino dizendo, né? Ele está comentando exatamente a fala de Santo Agostinho e ele está comentando aquilo que diz o Concílio de Trento. Na realidade, Santo Tomás é anterior a Trento, né?
Mas ele está comentando aqui exatamente essa graça com relação ao pecado. Santo Tomás é século XIII, Concílio de Trento, século XVI, né? Que foi o concílio para pós-reforma, para combater ali a reforma protestante. Mas o que Santo Tomás está dizendo aqui é aquilo que ele colocou lá na Suma Teológica. Que, ou seja, quando Deus ele pede alguma coisa, ele dá a graça para isso. E Nossa Senhora recebeu esse privilégio, essa graça de viver a plenitude da graça. Então, meus amigos, isso aí é o dogma da Imaculada Conceição. E, para nós católicos, o dia 8 de dezembro, além de ser um dia muito importante para nós, ele é também dia de preceito. Dia de 8 de dezembro é dia de ir à missa. Se não for à missa, se não for por um motivo grave, é pecado mortal. Porque dia 8 de dezembro, por ser o dia da Imaculada, pela importância desse dia, para nós católicos, é dia de preceito para todos nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe as nossas vidas, e que a gente possa, com esses estudos a respeito da Virgem Maria, nós possamos cada vez mais amar profundamente a Mãe de Deus. Salve Maria Imaculada!